Queridos, quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, do verso 5 ao verso 13. Marcos 13, do verso 5 ao verso 13. Todos acharam? Diz assim um texto. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado, para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Vamos orar uma vez mais. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Que teu Espírito nessa noite nos ajude a entender, a compreender a tua verdade. Para que sejamos, Senhor, orientados, revigorados, santificados por ela. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do teu nome, que nós pedimos e rogamos, o nome de Cristo, e pelo teu doce Espírito, assim pedimos, amém. Marcos capítulo 13 é conhecido como sermão profético, ou sermão escatológico. E quando falamos dessa palavra escatologia, alguns já começam a ficar com as antenas ligadas. Porque estamos falando sobre as últimas coisas, os últimos dias. E antes de adentrarmos ao texto, ao sermão em si, é necessário você compreender que quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, ela não está falando sobre algo futuro apenas, antes da segunda vinda de Cristo. É claro que é sabido por todos nós que o Senhor Jesus prometeu voltar, buscar o seu povo, a sua igreja. E ele aqui está ensinando aos seus discípulos como eles devem proceder na sua falta. Claro, o Espírito vai ser dado a eles. Nós hoje já temos o Espírito. Mas é preciso entender que quando a Bíblia fala de últimos dias, ela não se limita a dizer apenas no finalzinho, algo futuro. Mas últimos dias é o período entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda. Então sempre que você vê na Escritura os últimos dias, João fala: filhinhos, esta é a última hora. São expressões que falam a mesma coisa. Pastor, você está dizendo então que os últimos dias já têm 2000 anos? É, isso mesmo. Já estamos nos últimos dias há 2000 anos. E aí você pode pensar, mas não é muito tempo para chamar de últimos dias? Depende da referência. Há quanto tempo o Senhor prometeu? Há quanto tempo o Senhor disse à serpente que enviaria o descendente da mulher para esmagar a cabeça, para desfazer as obras
que o diabo fez, conduzindo os nossos primeiros pais ao pecado. Se pensarmos assim, na antiga dispensação, no Antigo Testamento, os últimos dias são, na verdade, o tempo que a igreja está desenvolvendo, o tempo que os discípulos estão sob o poder do Espírito Santo. É isso que precisamos entender antes de adentrarmos o texto. Porque essa pergunta que Jesus aqui está respondendo com o sermão é uma pergunta importante. Jesus proferiu uma sentença ao templo, disse: não fica pedra sobre pedra. Isso assustou os discípulos, porque no imaginário deles, a destruição do templo seria o fim de todas as coisas. O dia do julgamento chegaria, e o Senhor está aqui, consertando essa visão deles. Eu peço então, que você acompanhe o que Jesus está falando aos discípulos. Você vai encontrar aqui elementos imediatos, que se cumpriram ali no primeiro tempo, no primeiro século, mas que também nós podemos aprender por princípios. Nós aqui não estamos diante de uma narrativa histórica, cronológica, uma coisa depois da outra. É um grande erro lermos um sermão profético de forma cronológica. Nós temos que ler como uma literatura profética, como ela é. E a sua característica, a grande característica é os princípios que aqui estão. Se você me perguntasse, antes de adentrarmos, pastor, qual é o grande ensino? O que este sermão ensina? Porque a pergunta dos discípulos é: que sinal haverá destas coisas? Parece que eles estão curiosos por saber o tempo. E quantas vezes nós não temos essa mesma curiosidade? Quantas vezes nós, quando ouvimos falar de escatologia, dos últimos dias, das últimas coisas, nós queremos saber, pastor, o que vai acontecer? Para quando acontecer eu ficar esperto, eu ficar ligado, isso é sinal de que Jesus está voltando. Olha, o sermão profético, a escatologia, não tem por objetivo, Jesus aqui não tem por objetivo sanar nenhum tipo de curiosidade. Ele já disse que ninguém sabe. O versículo 32, lá no final do sermão, ele diz assim, ó: mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. O propósito não é ficar encontrando datas, encontrando ocasiões, ou encontrando alguns eventos que possam datar, que possam cronometrar a vinda de Cristo. Mas o que ele fala e o que ele nos ensina em todo o sermão é uma coisa só. E eu posso resumir no versículo 37, quando Jesus termina dizendo: o que porém digo a vocês, digo a todos que vigiem. Qual é a pergunta? O que o sermão ensina? Vigilância. Esse é o ponto. E como nós devemos vigiar? Se somos povo de Deus, os discípulos aqui estão também apreensivos. Então Jesus vai responder a eles, e claro, também a nós. Marcos escreve à igreja: nós somos o seu povo. Se os últimos dias é este parênteses, ou este tempo entre a ascensão de Cristo e a segunda vinda, nós estamos nesse meio. Qual deve ser a nossa postura? A resposta já está dada: vigilância. Vigiem. E a vigilância aí é como um guarda que está atento a todos os movimentos, alguém que está percebendo quaisquer coisas ao seu redor, e também está vigiando a sua cidade, está como alguém responsável pela vida de outros. Imagine um guarda que toma conta da cidade e ele dorme.
toda a cidade confia nele, e ele está negligenciando o seu chamado. Assim, este texto vai nos ensinar sobre a vigilância. Então, eu quero falar algumas coisas nessa noite, do versículo 5 ao versículo 13, que é a parte que Jesus fala sobre o princípio das dores. Como nós devemos perceber todos esses sinais que estão nos últimos dias. Entre a sua ascensão e a sua vinda, estes sinais acontecem. Eles estão ali com alguns propósitos. Vamos ao texto? Primeiramente, o versículo de número 5 diz assim, versículos 5 e 6. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. A primeira característica que nós já estamos aqui observando e aprendendo com Jesus. Jesus está deixando bem claro, não sejam enganados pelos falsos. E parece até um pouco infantil ou inocente Jesus dizer, sou eu? Como assim? Eu vou acreditar em alguém que está dizendo que é Jesus? Eu vou acreditar em alguém que está dizendo que é o Messias? Não. Parece que este engano é um engano até débil, um engano simples. Como pode alguém acreditar nisso? Irmãos, eu disse que o sermão tem um tema, o princípio das dores. Quando nós estamos em dificuldades, quando nós estamos diante de tribulação, aquele que aparece diante de nós, ofertando alguma ajuda e dizendo-se o Salvador, quem é que não acredita? Quem é que diante da dificuldade não deposita todas as suas fichas em um mentiroso? Irmãos, os tempos são de tribulação. Desde a ascensão de Cristo até a sua vinda, este sinal acontecerá. Tempos difíceis sempre teremos. Mas a palavra de vigilância a nós é essa: não sejam enganados. E para não sermos enganados, uma coisa é necessária: confiar plenamente e pessoalmente em cada palavra de Cristo, independentemente das circunstâncias. Jesus está preparando os seus discípulos para algo muito grandioso. Você já viu aqui que vão açoitá-los, vão prendê-los, vão condená-los à morte. Não acreditem em ninguém que possa oferecer a eles uma fuga, possa oferecer a eles algo palpável para que eles negligenciem. A palavra Cristo significa o Rei, o ungido do Senhor, aquele que veio para libertar. Quantas vezes nós não estamos acreditando em pseudo-salvadores, ideologias, até mesmo dinheiro, a vida boa, isso é aquilo que estriba a nossa fé. Irmãos, tenham cuidado, que ninguém nos engane, e para não sermos enganados, uma coisa é necessária: conhecer a palavra de Deus, e crer até as últimas consequências. O que faz de Abraão, ou melhor dizendo, o que fez de Abraão o pai da fé? Ele creu na palavra do Senhor. O autor aos Hebreus diz que se ele pensasse nessa cidade, dessa terra, ele voltaria para a sua terra. Mas como ele tinha em vistas a cidade celestial, ele permaneceu. Que as circunstâncias difíceis, que as circunstâncias adversas não possam ser um meio para que os
falsos, os enganadores, aqueles que ludibriam, aqueles que com suas palavras doces possam nos enredar. O texto aqui está dizendo que eles vão enganar a muitos. Portanto, não duvide do poder sedutor. Se Satanás, o nosso adversário, se ele tem um poder conhecido na palavra, o seu poder é o poder de engano. É o poder de disfarçar-se até mesmo de anjo de luz. Não estar atento a esta palavra de Cristo já é o primeiro passo para ser enredado pelos falsos. Então, vigilância, povo de Deus, está ligado, primeiramente, a não sermos enganados pelos falsos. Só conhece o verdadeiro, aquele que crê na palavra de Cristo, e a esses, os falsos, nada podem fazer. Não quer ser enganado? Conheça o Senhor. Ouça as palavras de Cristo que estão na Bíblia Sagrada. Segunda coisa, olha o que Cristo continua dizendo. Verso 7 e verso 8, ele diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, qual é o imperativo? Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Estamos diante de um cenário de guerra. Estamos vendo uma guerra na Ucrânia, na Rússia. Isso começa a mexer conosco. O medo começa a tocar os nossos corações. E olha que a guerra está um pouco distante. Imagine uma guerra que está bem próxima. É natural que tenhamos medo. Mas Jesus está deixando bem claro ao seu povo: não se amedrontem, porque estes sinais, eles devem acontecer. É necessário que eles aconteçam. É necessário que tais coisas aconteçam. E Jesus conclui: ainda não é o fim. Desde quando ouvimos falar de guerras? Desde quando nação se levanta contra nação? Desde sempre. E por que isso acontece? Porque o ser humano está em rebeldia. E a grande manifestação dessa rebeldia não é apenas contra Deus, mas também é contra o próximo. Quais são os dois grandes mandamentos que Jesus nos ensinou? Ama a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a esse: ama o teu próximo. Qual seria a antítese disso? Qual seria a contrariedade deste mandamento? A desobediência seria amar a si mesmo, rejeitando a Deus, se colocando no lugar de Deus, amando-se acima de Deus e aborrecendo, odiando, fazendo guerra contra o próximo. Quando nós vemos guerras, quando ouvimos falar, lembre-se da palavra de Cristo: não tenham medo. O juízo de Deus está sendo derramado sobre o mundo para que essas pessoas possam se arrepender, para que elas possam entender que existe um rei soberano que governa todas as coisas. A palavra para nós é essa: aquele que vigia não tem medo. E não só de guerras. Jesus ainda fala no verso de número 8. Ele diz assim: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E ele conclui: haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Conforme eu falei no sermão passado, repito, princípio das dores. Jesus usa uma metáfora da mulher que está para ganhar o seu bebê. As primeiras contrações, elas têm uma dupla finalidade. A primeira, ela está dizendo que contrações maiores virão, ou seja, dores maiores virão. E o segundo objetivo é que já está chegando
o momento de nascer, e a recompensa está vindo, e a dor está acabando. Jesus está ensinando aos seus discípulos aqui, que momentos difíceis virão, e são apenas o começo. Outros momentos virão, mas calma, não tenham medo. A nossa redenção está cada vez mais próxima. Esse é o espírito que a igreja deve nutrir. Essa é a esperança que nós devemos ter ao ler este sermão. Irmãos, será que nós estamos assim ou estamos adormecidos? Diante das dificuldades, diante de catástrofes naturais que nós temos visto, já ouvimos falar de tantas, temos visto, acabamos de vivenciar, estamos ainda no finalzinho de uma pandemia. Irmãos, tudo isso são sinais para todos nós de que o Senhor governa todas as coisas, e que, se o ser humano não se arrepender, se o ser humano não se voltar para Deus, o dia do acerto de contas está chegando. Mas para aqueles que têm a sua fé em Jesus Cristo, essas dores serão apenas momentâneas, porque o Senhor trará à luz todas as coisas. Novo céu e nova terra nos aguarda. Então, para os ímpios será um momento de trevas, de dificuldade, mas para aqueles que creem, será um momento de alegria indizível. Essas coisas são apenas o início das dores. Quando alguém disser, olha o tanto de guerra que está acontecendo, Jesus está voltando, diga, não. Guerras, terremotos, catástrofes, não indicam o fim, indicam, na verdade, o contrário. Não é o fim. Esses eventos vão acontecer. É necessário que eles aconteçam. E Jesus categoricamente diz, não é o fim. Fiquem atentos, verso 9. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. Não tenham medo. Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo, olha, fiquem calmos, vocês sofrerão. Não é curioso que ele diz isso na semana que ele vai morrer? Nós sabemos. Jesus está falando isso momentos antes de ser crucificado. Jesus está dizendo, sejam firmes. Vocês serão levados diante de autoridades. Vocês serão levados diante de reis. E nós lemos em Atos que eles foram levados. E diante dessas autoridades, Jesus disse, não tenham medo, o medo virá, mas calma, o Espírito falará por meio da boca de vocês. Jesus está dizendo algo aqui maravilhoso. Jesus no verso 9, está falando, fiquem sobre aviso, as pessoas entregarão vocês aos tribunais, às sinagogas, vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores para lhes servir de testemunhos. Irmãos, como podemos ficar sem medo diante de uma palavra dessa? Jesus está dizendo, vocês sofrerão, mas fiquem tranquilos, porque isso é testemunho. Para quem? Para os reis, para os governantes. O povo de Deus, ao ser entregue, é um testemunho para estes governantes. Assim como eles entregaram o Senhor da glória para ser morto. Os apóstolos também seriam entregues e foram entregues para serem mortos. E aqui, é algo específico? Sim. Durante toda a história da igreja, outros também foram entregues? Sim. Significa que todo crente vai ser entregue? Não.
Mas, mesmo que isso aconteça conosco, nós devemos ter essas palavras em mente. O Espírito falará por nós. Você vai ver um pouco mais à frente, quando ele conclui dizendo isso. Porque isso serve de testemunho para os ímpios, testemunho de que estão perseguindo o povo de Deus. Não tenham medo. E agora o verso 10 é o principal, é o coração deste sermão. O que diz o verso 10? E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Jesus está dizendo para eles: façam o trabalho. Façam o trabalho. Jesus diz a nós: povo, meu povo, continuem a pregar o evangelho. Continuem a testemunhar diante de reis, diante de servos, diante de todos os povos. Ser vigilante é ser alguém que faz o trabalho do Senhor. Se nós não estivermos fazendo o trabalho do evangelista, se nós não estivermos levando o evangelho de Cristo, somos servos imprudentes, somos servos que estão dormindo, somos comparados àquelas virgens imprudentes, que não mantiveram suas lâmpadas acesas. Quando o noivo chegou, elas não tinham óleo, porque a função delas ali, na festa do casamento, era uma só: iluminar o caminho. Quando chegou o noivo, elas não conseguiram fazer o seu trabalho. Assim somos nós. Nós, como crentes, como povo de Deus, temos por trabalho, temos por privilégio levar o evangelho a todas as pessoas, a todas as nações. Jesus não está dizendo que cada pessoa do mundo deva ouvir o evangelho, não é isso, mas que o evangelho será pregado a todos. O evangelho alcançará universalmente, não apenas em Israel, em Jerusalém, mas ele vai para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, que grande trabalho. O que nós, como igreja, devemos fazer nos últimos dias? Façam o trabalho, preguem o evangelho, vivam o evangelho, gastem tempo. Perseguições virão, problemas chegarão, más notícias, sim, mas tenham ânimo. O Senhor está conosco, o evangelho está vindo. Ah, meus irmãos, como eu queria que nós, e a minha oração é essa, a minha oração é que a Igreja Batista Reformada, a começar em nós, se desperte para isso. Que nós tenhamos o senso de urgência. O que você esperaria de um bombeiro se soubesse que tem um prédio pegando fogo? Você esperaria que ele fizesse o quê? Que ele entrasse naquele prédio e acertasse o quadro que está na parede? O que nós devemos esperar de um bombeiro que está com um prédio em chamas? Sim, exatamente o que você está pensando. O que você espera é que ele vá lá e tire cada pessoa que está ali dentro. Não é isso? Você já entendeu qual é o teu trabalho. Eu já entendi. E nós seremos cobrados. Pode continuar vivendo a sua vida. O apóstolo Pedro diz que na beira, nos últimos dias, as pessoas estão casando, dando-se em casamento, estão se alegrando. Não há mal nisso.
O mal reside quando isso se torna o nosso grande objetivo maior. Portanto, uma característica dos tempos é essa: distração. Parece que quando falamos de perseguição, está tão longe da gente, né? Vivemos um tempo tão bom. Vamos sair do culto, vamos comer, vamos para casa, amanhã vamos trabalhar. Mas a pergunta é: e o trabalho que o Senhor nos mandou fazer? Estamos ainda dando desculpas, dizendo: isso é o trabalho do pastor, isso é o trabalho do irmão que sabe falar mais, esse é o trabalho nosso. Esse é o trabalho nosso. Pastor, eu sei pouco. O pouco que você sabe, compartilhe. Pastor, eu não posso ajudar. Pode. Pode. Hoje pela manhã, eu aprendi algo muito importante com meu irmão Tiago Teco. Ele me ensinou algo dentro do carro, levando ele até a casa da sogra dele. Ele falou assim: pastor, eu quero compartilhar com os irmãos. Ele falou: pastor, nós temos que discipular. Mas sabe como é que eu consigo encontrar pessoas para discipular? Uma característica importante do discipulador, daquele que quer fazer o trabalho do evangelista, é estar disponível. Meu irmão, se você não está disponível, você pode ser o mais sábio da igreja. Você pode ser o homem ou a mulher mais preparado ou preparada. Mas se você não tem disposição, se você não tem disponibilidade, às vezes para ouvir, para ajudar, ninguém vai te procurar. E saiba de uma coisa, as pessoas percebem isso. Aqui na igreja, as pessoas sabem quem é disponível e quem não é. Então faça uma avaliação agora, se você é disponível. Se o teu irmão precisar de você hoje, se você vai estar disponível para ele. Se alguém precisar de uma orientação agora, amanhã, se você estará disponível. Pastor, e como que eu mostro isso? De várias formas. Se coloque à disposição, demonstre isso. Se interesse pelas pessoas, pelos seus irmãos. E pare de viver uma vida onde você só pensa em você. Onde você só pensa nas suas coisas. E comece a olhar um pouco mais à sua volta. Tem pessoas que precisam da sua ajuda. E mesmo que você saiba pouco. Ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia. É? Tem alguém para discipular para você ver como é que você consegue ler a Bíblia rapidinho. Ah, pastor, eu não consigo orar. É? Tenha um motivo sério de oração se você não vai orar. O problema é que estamos distraídos demais com as coisas boas deste mundo e estamos negligenciando o trabalho. E a minha oração nessa noite é que este sermão, que este verso 10, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Espírito Santo é poderoso para anunciar o evangelho, salvar todas as pessoas que ele quer salvar, sem a ajuda de ninguém? Ele é poderoso para isso? Sim ou não? É. Falta poder nele? Não. Mas ele determinou que nós fizéssemos esse trabalho. Às vezes ficamos nos preocupados só em como ser salvo. Isso é comum. Uma das perguntas que eu mais recebo é essa: pastor, o que eu faço para ser salvo? Parece a síndrome do jovem rico. Só quero saber o que eu tenho que fazer para ser salvo. Se é só isso, pronto, eu faço só isso. Você não entendeu que salvação é relacionamento com Deus. Você não entendeu que salvação é intimidade com Deus. É amar as coisas de Deus. É ser reordenado para aquilo que você foi criado. Não é sobre o que eu tenho que fazer para ser
é sobre siga-me, ande comigo. Estamos aqui lutando para saber apenas o que eu tenho que fazer. Pastor, ir à igreja, eu sou salvo? Se o pastor falar, pronto, você acredita nisso e pronto, está lá. Irmãos, façam um trabalho. Mas o verso 11 diz mais. O verso 11 diz assim: quando, pois, levarem vocês... Ele está falando aos discípulos aqui. Mas, claro, dentro da história da igreja, de todo o tempo, se nós participarmos de algo parecido, essa palavra também é para nós. Diz assim: quando, pois, levarem vocês para os entregar... Olha a palavra. Não se preocupem. Vão matar vocês, mas olha só, não se preocupem. Vocês serão entregues, vocês serão traídos. Calma, não se preocupem. Quem vai ser traído logo aqui? Cristo. Cristo vai ser traído. E ele está dizendo, ei, calma, não se preocupem. E por quê? Com o que irão dizer, mas digam o que lhe for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Sabe por que os apóstolos aqui não deveriam se preocupar? Porque o Espírito Santo estaria com eles. Sabe por que você não deve se preocupar? Diante de traições, por causa do Evangelho, diante de momentos assim difíceis, porque o Espírito Santo está conosco. Eles nem sabiam o que isso significava aqui. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles receberam poder. Dá uma lidinha em Atos 16 para você ver. Leia Atos 22 até o capítulo 26, para você ver o que é o Espírito Santo falando pela boca do apóstolo Paulo, diante de Festo, Félix, diante do rei Agripa. Você vê com que autoridade? Você quer um resumo da Bíblia, de toda a história de salvação? Leia Atos capítulo 7. E você vai ver um homem chamado Estevão, falando sobre a salvação, cheio do Espírito Santo de Deus. Somente um homem e uma mulher cheia do Espírito podem falar com autoridade. Meus irmãos, não se preocupem. Não é porque Deus vai livrar. Deus vai nos livrar. Deus não falou, eu vou livrar vocês da mão destes homens maus. Não, não, não. Não se preocupem, porque vocês vão falar pelo Espírito. Pedro morreu sob Nero. Paulo morreu sob Nero. Tiago, André, Filipe, Tomé, todos morreram. Por ordem de governadores, de imperadores. Todos tiveram a graça de glorificar a Deus com a morte. Pois é isso que João escreve no capítulo 21, quando fala que Pedro iria glorificar a Cristo com a morte. Irmãos, não se preocupem. E o motivo da preocupação, da não preocupação, é que o Espírito Santo está conosco. E por fim, verso 12 e verso 13, Jesus diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aqui nós vemos um jeito de falar comum dentro do judaísmo. Você parte do menor para o maior. Começa na família. Jesus começa dizendo, um irmão vai entregar à morte outro irmão. Aí ele amplia, o pai entregará o filho, e filhos matarão o pai, e por fim, todos vão odiar vocês. Todos não significam cada pessoa do mundo, não. Tiveram pessoas que amaram esses apóstolos, tiveram pessoas que ajudaram, foram cooperadores. Romanos 16, é só você ler. Os cooperadores do apóstolo Paulo.
Lucas não abandonou Paulo. Mas todos aqui é uma forma de dizer que o mundo estará contra vocês por causa do meu nome. Pregar o evangelho, ser cristão, é estar em oposição a este mundo, sim, mas é estar protegido, é estar também olhando para o reino que está vindo, irmãos. E a palavra final de Jesus é uma só. Diante dessa tribulação, que Jesus chama de princípio das dores, ele diz: persevere até o fim. Persevere até mesmo diante da morte. Essa é a palavra, igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte. Jesus diz: eu vou colocar vocês numa tribulação de 10 dias. A palavra tribulação aqui é a mesma. Mas ele diz: ser fiel até a morte. Não é ser fiel até os 90 anos de idade. Às vezes a gente pensa em termos cronológicos. Sim, há esse aspecto, mas o aspecto principal é: seja fiel, mesmo diante da possibilidade de morrer. Meu irmão, essa fidelidade é provada. É isso que o Senhor exige dos seus discípulos. Agora você, agora eu, nós agora estamos compreendendo que entre a primeira vinda e a segunda vinda são os últimos dias. O que significa vigiar? Isso é vigiar. Ouvir essas palavras e dizer: Senhor, eu vou fazer o trabalho, eu vou perseverar. Mesmo que todos te abandonem, eu estarei ali. Mesmo que ninguém faça, eu estarei ali. Mesmo que eles me entreguem, mesmo que o meu irmão que está do meu lado hoje me traia, eu te seguirei. A pergunta que eu faço é: essa vigilância que nós temos? É essa vigilância que precisamos? Irmãos, concluo dizendo: Jesus exorta seus seguidores a estarem alertas por causa dos enganadores, sim. Ele encoraja os crentes a perseverar no meio das circunstâncias mais adversas. Ele lhes assegura que Deus está cumprindo todos os seus propósitos e ordena que eles cumpram sua missão para com todas as nações. Pastor, eu achei que sermão escatológico era só para saber quando que Jesus ia voltar. Se tem anticristo, se não tem anticristo, se ele vai ser o papa, se ele vai ser o pastor não sei de onde, se ele vai ser o presidente da Rússia, vai ser o presidente dos Estados Unidos. Meu irmão, não é isso que Jesus está dizendo para que nós possamos vigiar, mas que nós tenhamos coragem de ser seus seguidores. Agora você está entendendo o que ele falou no capítulo 8. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la. Irmãos, que sejamos corajosos, que possamos contar uns com os outros, e todos nós, com o Espírito Santo que nos foi dado, para que possamos testemunhar com vigor, com coragem, para a glória do nosso Deus. Esses são apenas os princípios das dores. Mas Jesus vai continuar o seu sermão falando sobre um tempo muito mais difícil, uma tribulação, que o que ele falou até agora, você vai entender porque ele fala que são os princípios. Porque do verso 14 ao verso 23, ele vai falar de um tempo mais específico. Esse tempo aconteceu já por 2 vezes. E no final, no tempo que se aproxima, podemos também observar que ele pode acontecer. E nós devemos estar
vigilantes e atentos. Mas seja uma tribulação de princípio de dores, ou seja, de uma tribulação grandiosa, como ele vai dizer aqui, como nunca houve e jamais haverá, nós sejamos sempre perseverantes, firmes, fortes. Quero encerrar ecoando aqui as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, quando ele termina no verso, de número 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Há recompensa. Que Deus nos ajude. Feche os seus olhos, Senhor meu Deus. Nutra os nossos corações com essa verdade. Dá-nos coragem, Senhor, que possamos amar mais a Tua palavra, o viver santo, que possamos pôr em prática, que possamos amar mais o Senhor, para que possamos amar mais o nosso próximo. Senhor, desperta-nos, que nós possamos nos dispor a discipular, a ajudar, a levar a Tua palavra àqueles que estão perdidos, do pobre ao rico, do grande ao pequeno, daquele que pensa que é alguma coisa, aquele que nada é. Senhor, que nós sejamos arautos, embaixadores, trabalhadores da Tua obra. Não queremos nada a não ser a glória do Teu nome. Senhor, que a nossa oração diária seja conforme o salmista que diz: não a nós, mas a Ti, toda a honra e toda a glória. Senhor, nós Te adoramos e bendizemos o nome de Cristo, pelo Teu Espírito, rogamos. Amém.